Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo que a gente está fazendo hoje. Hoje, falando sobre os resultados infantis que acontecem na vida adulta, os sentimentos infantis que acontecem na vida adulta. Vou dar um exemplo muito simples. Quando a pessoa, por exemplo, tem medo de falar em público. Então, tecnicamente, teoricamente, falar em público não oferece um risco a ninguém. Porém, as pessoas sentem medo, a maioria das pessoas sentem medo de falar em público. Isso acontece porque um sentimento infantil adotado da infância, de algum momento aonde ela foi humilhada, de algum momento aonde ela se sentiu envergonhada diante de outras pessoas. Então ela começa a ter aquele mesmo sentimento de risco, de humilhação, de opressão. Um outro exemplo, porque algumas pessoas não conseguem se sentir capazes e realmente serem capazes de sustentar a própria casa, de ganhar bem dinheiro e sustentar a própria casa, porque precisam sempre estar recorrendo a dinheiro emprestado dos pais, mesmo já tendo filhos, mesmo já estando casados, e sempre tendo que recorrer aos pais. E mesmo se sentindo mal com aquilo se repete, se repete, se repete. Porque algumas pessoas dentro do relacionamento tá lá com o marido muitas vezes opressor, um marido muitas vezes adúltero, muitas vezes sem carinho nenhum, e essa esposa, essa mulher está se sentindo carente, sempre se sentindo triste por estar naquele relacionamento, como se ela precisasse daquelas migalhas de afeto. Por que isso acontece e deixa os relacionamentos e as pessoas na vida adulta sofrerem e terem resultados de crianças? Porque dentro de cada um de nós existe uma criança interior, existe o reflexo da estrutura emocional criada na sua própria infância, que leva você a ter esses sentimentos adotados desse passado. Então, esse é o assunto da nossa live de hoje, de agora, que eu estava aqui no intervalo entre um paciente e outro, vou abrir uma live aqui para trazer um pouquinho, principalmente trazendo alguns exemplos de como que isso acontece. Porque quando nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, nós estamos falando sim de um aumento da sua capacidade de realização. Aumento da sua capacidade de realização dos seus objetivos. Aumento da sua capacidade de prover a sua família, de ser feliz no seu casamento. Aumento da sua capacidade de se sentir segura, de se sentir alegre no seu dia a dia, de se colocar diante das relações interpessoais, no seu trabalho. E isso só acontece quando você amadurece. Então, quem está chegando aí, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai dando um oi para mim, uma boa tarde, clica nesse aviãozinho aí, chama mais gente para estar com a gente, que eu estou abrindo aqui essa live surpresa para falar um pouquinho sobre a criança interior e sobre os reflexos dos seus traumas de infância na sua própria vida. Então, desenvolvimento pessoal quer dizer ganho de maturidade. Então, o ser humano vem no decorrer do tempo da sua trajetória de vida amadurecendo, deixando o egocentrismo infantil e ganhando um altruísmo adulto, deixando aquela necessidade de ter tudo para si e compartilhar com as outras pessoas, e isso levando a ter retribuição. Então, os traumas de infância, eles vão atrapalhar a sua vida em vários aspectos. E eu vou descrever alguns episódios, alguns traumas
e o que eles causavam na vida cotidiana desses mentorados que vieram até mim para liberar, porque a gente libera trauma não porque ele está lá, não, a gente só libera um trauma porque ele está acontecendo, ele está refletindo em um sofrimento no momento presente da sua vida. Então, por exemplo, eu atendi uma mentorada que trouxe, já na primeira sessão, um conflito diretamente com o pai. Então, ela não tinha muita capacidade de lidar com o seu pai e queixando, falando, olha, meu pai é muito difícil, ele não consegue ser pai. Olha o termo que ela usou. Sempre agressivo, com cobrança, palavras depreciativas, briga muito comigo, mandando eu trabalhar mais, que ela trabalhava numa loja com ele. E aí eu perguntei para ela, dentro do processo de liberação de um trauma, a gente primeiro olha para o problema e para o sofrimento que está acontecendo agora, porque a gente só vai liberar o trauma para mandar para trás esse sofrimento do agora, para resolver um problema da vida cotidiana, né? Então, o nexo de relação entre um trauma e um acontecimento doloroso, um sofrimento da atualidade do cotidiano, é o sentimento. E eu perguntei para ela, o que você sente quando o seu pai te oprime desse jeito até hoje na sua vida? Que você trabalha na mesma empresa que ele. Olha, doutorzinho, eu sinto uma dor muito grande, né, em processo. Sinto tristeza, raiva, medo. E aí, como todo o processo de liberação emocional de traumas e da autoliberação, a gente dá um comando para o subconsciente olhar onde isso começou. E eu perguntei para ela, onde isso começou? Onde começou esse conflito do seu pai? Onde começou essa coisa dele se mostrar sempre raivoso com você e você oprimida? E ela falou, na hora, veio na mente dela, de olhos fechados, ela visualizando aquilo. E vocês que estão aqui já tiveram a oportunidade de fazer uma autoliberação. Ela falou, doutor Dinho, eu tinha 9 anos de idade. Estava lá em casa com meu pai. O meu irmão tinha só 1 aninho de idade. E o meu irmão estava fazendo muita bagunça, era noite. E ele acordou e o meu pai veio no quarto meu e do meu irmão e me bateu. E foi atrás do meu irmão para bater nele, ele só tinha 1 aninho. E a minha mãe não deixou o meu pai pegar ele para bater nele. E bateu muito na minha mãe. E aí ele foi na cozinha e ameaçou ela com a faca. E ele voltou rindo da cara dela. Ou seja, ali era um episódio extremamente doloroso, traumático, que fazia manter aquela relação, aonde o pai opressor oprimia ela como filha, como criança, ela não tinha como fugir dessa opressão. Mas, como adulta, uma profissional bem capacitada, como adulta, ela teria toda a possibilidade e a capacidade de falar, pai, não vou morar mais com o senhor não. Pai, eu não vou mais trabalhar aqui na empresa do senhor, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão, eu posso sair daqui. Mas como ela ficava agarrada naquele episódio, aonde ela foi oprimida, lá na infância, aquela imagem mental do que aconteceu lá atrás fazia ela se manter naquilo, se manter naquele acontecimento. E daí foi, né? Então, ali ela conseguiu ter forças para, como adulta, e viver vida de adulta. Não viver vida de criança dentro de casa sendo oprimida. E dentro da empresa do pai sendo oprimida pelo pai. E ela foi viver a vida dela. Ela foi morar sozinha, e depois ela noivou, casou, saiu da empresa do pai, foi cuidar do próprio trabalho. Ou seja, ali era uma vivência de criança que ela vivia sendo como adulta. Ela não precisava daquilo. Como adulta, ela não precisava se submeter àquelas violências. E em um outro episódio ela trouxe um conflito no relacionamento. Olha bem, relacionamento dos pais
e o relacionamento dela, né? E aí ela já estava no relacionamento e aí ela estava trazendo: Dr. Jim, eu não consigo ter constância nos meus sentimentos, eu não consigo ficar bem com o meu namorado e eu tenho medo de estar nesse relacionamento, eu tenho vergonha do meu corpo, como se eu não pudesse me entregar a ele, como se eu fosse ser rejeitada e traída. E eu sinto um ciúme descabido, um ciúme gigantesco. Sinto uma pressão muito grande e eu não consigo ser natural com ele. E aí eu perguntei: como você se sente? Né? Qual o sentimento que te vem quando você se vê sofrendo no seu relacionamento? Aí ela falou: eu me sinto pressionada, né? E aí eu levei ela ao trauma. E aí ela relatou: Dr. Dinho, eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, e a minha mãe estava limpando a casa. E ela estava com umas roupas íntimas e o meu pai entrou dentro de casa e acabou com ela, xingou ela demais. Falou um monte de palavras pejorativas, falou que ela estava feia, que aquela roupa estava ridícula, falou que achava era horrorosa. E aí ela relatou que a mãe foi chorar, né? Foi para um canto lá do quarto e ficou lá chorando, e ela foi lá e assistiu a mãe ali naquele choro. Ou seja, aquele sentimento de humilhação, de vergonha do corpo que a mãe sentiu, ela, que era uma mulher jovem e muito bonita, também sentia. Ou seja, um sentimento adotado da infância dela, daquele evento, daquele episódio, e que estava trazendo problemas no relacionamento dela, que ela não conseguia nem saber se ela queria continuar naquele relacionamento, porque ela não sentia atração por ele, né, pelo namorado, não por causa dele, mas por causa dela, a vergonha que ela tinha do próprio corpo. Então, são exemplos de traumas de infância. E ela falou no final dessa sessão assim: Dr. Dinho, eu nunca imaginei que uma coisa pudesse ter relação com a outra. Nunca imaginei que uma coisa pudesse estar causando, o que eu passei lá na minha infância pudesse estar causando aquilo, né? E sim, estava causando sentimentos adotados da infância, né? Então, é necessário que você, no seu processo de desenvolvimento pessoal, que você busque esses sentimentos que são incongruentes com a realidade. Se você está na reunião do seu trabalho e você sente medo de dar a sua opinião, esse sentimento de medo não é congruente. Você está no seu trabalho, a sua função ali é falar, ajudar, contribuir. Então, o medo de você dar uma opinião, mesmo quando é solicitada a sua opinião, isso é um sentimento que é incongruente com a realidade. Então, um outro medo, o medo de ser traída, ciúmes. Às vezes você está no seu relacionamento, você sabe que o seu marido ou a sua esposa não te trai. Você sabe porque você observa, porque não teria nem espaço para isso acontecer. Mas lá de dentro vem um sentimento de ciúmes que você não consegue controlar. Ou seja, claramente é um sentimento incongruente com a realidade. Claramente é um sentimento que é adotado no passado, muitas vezes relacionado a episódio de traição no seu sistema familiar, especialmente traição entre o seu pai e a sua mãe, né? E aí é necessário que você, dentro de um processo, você olhe para esses traumas que estão causando os sentimentos adotados, para que você se liberte.
Para que quando você olhe para o seu marido e saiba lá por dentro que ele não está te traindo, que você não se sinta sendo traída, né? E também sobre o relacionamento, em um outro episódio, ela relatou que ela estava no relacionamento, mas que ela tinha medo de pensar em se casar. Medo de casar e arrepender. E isso levava ela até querer terminar aquele relacionamento que ela estava tendo. E aí o que ela me falou? E eu perguntei para ela, como que é o relacionamento dentro da sua família? Seus irmãos, suas irmãs, tios, tias, e também o relacionamento do seu pai. Aí ela falou, Dr. Jim, todos sofrem, todos têm contextos de adultério. As minhas primas, as minhas irmãs, os meus tios, todos sofrem o pão que o diabo amassou no relacionamento. E aí o que eu fiz? Eu trouxe ela a observar, a olhar. Veja aí na sua tela mental aquilo que está acontecendo com os seus familiares, os sofrimentos que eles têm. O que você sente? Eu sinto pena, eu sinto raiva dos homens que traem, eu sinto raiva dos homens que agridem. Então, aquele sentimento de pena e raiva fazia ela se envolver naquela imagem mental, sentindo medo de que isso aconteça no seu próprio relacionamento. E o que nós fizemos foi justamente a liberação dessa expectativa infantil, desse medo infantil de que aquilo pudesse acontecer na vida dela. E quando ela se libertou dessas expectativas infantis, é que ela realmente pôde se sentir segura no seu casamento, no seu relacionamento, para poder noivar, casar e ter um destino tranquilo. Então, o que é necessário? É necessário que você, em um primeiro momento, olhe para os sofrimentos que você está tendo atualmente, né? Se é problema financeiro, se é problema no trabalho, se é um problema de saúde física, se é depressão, se é ansiedade, se é um problema dentro do seu casamento. E a partir de olhar para esse problema, você encontre a causa de estar atraindo esse tipo de destino doloroso e difícil para a sua própria vida. E, estudando várias técnicas que fazem isso, eu aprofundei no estudo da constelação familiar, no estudo do inconsciente coletivo, no acesso intuitivo ao inconsciente coletivo, e criei a liberação emocional de traumas, que na sua forma de autoaplicação é a autoliberação que muitos de vocês tiveram a oportunidade de fazer. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer uma autoliberação comigo? Coloca aí, como foi para você? Como foi a experiência? E agora, no próximo sábado, dia 30, daqui a 3 dias, nós estaremos realizando o workshop de cura da criança interior, que é um evento onde a gente vai passar o sábado à tarde inteirinha liberando traumas de infância que estão sabotando a sua vida no trabalho, no relacionamento, nas finanças, na sua saúde física, nas suas emoções. Então, é uma oportunidade para você, por um valor extremamente acessível, estar desbloqueando várias áreas da sua vida que estão sendo travadas pelos seus traumas de infância, tá? Se faz sentido para você participar desse evento e você quer saber mais detalhes de como que vai funcionar esse evento, no link da minha bio tem lá um botão tem um método da autoliberação, que é o nosso curso mais prolongado de 1 ano, e tem lá o botão do workshop de cura da criança interior, onde você clica lá e você tem todas as informações relacionadas ao evento que vai acontecer no próximo sábado, beleza? Então eu
aproveitei o intervalo aqui entre os atendimentos para trazer essa experiência e para convidar todos vocês também a participar do workshop de cura da criança interior, que já é no próximo sábado. Hoje é quarta-feira, então dentro de 3 dias a gente já vai estar junto lá, beleza? Então vai lá no link da bio, veja as informações e esteja presente, dispostos e disponíveis para fazer o que tem que ser feito, liberar esses traumas e ter uma vida mais leve, mais alegre, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, até mais, tchau, tchau.